Você sabe o que é esporão? Você tem esporão? Você sabe como tratar esse esporão? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. O esporão do calcânio, que é o osso do calcanhar, é um crescimento anormal do osso, formando uma saliência óssea, ou seja, no osso é formado uma protuberância óssea que corresponde a um depósito anormal de cálcio. A maioria das vezes, o esporão localiza-se na parte inferior do calcanhar, que é por debaixo do osso do calcanhar ou da sola do pé, e não é visível. O calcânio é o maior osso do nosso pé. É o calcânio que sustenta o peso do nosso corpo. Dessa forma, suporta um impacto constante e intenso. Cientificamente, o esporão surge no contexto de microtraumas e inflamação crônica que favorece a calcificação dos tecidos em volta dos calcânios. O esporão do calcânio desenvolve-se maioritariamente na sola do pé. No entanto, também poderá surgir na zona envolvente dos tendões de Aquiles. Por vezes, essa patologia é referida popularmente como esporão de galo, dadas as semelhanças da localização desta saliência óssea às esporas dos galos. Em alguns casos, o esporão do calcânio pode ser assintomático, sem sintomas. Em outros casos, pode provocar dor no calcanhar, que pode ser, em alguns casos, bastante intensa e gerar até problemas de mobilidade, pela dor ao colocar o pé no chão para andar. Habitualmente, a dor surge porque o esporão do calcânio se associa à inflamação de fáscia plantar. A fáscia plantar é um tecido banda espessa de tecido fibroso que faz a união do calcanhar aos dedos do pé. Tem como função a proteção dos tendões do pé através do tecido fibroso, absorvendo os choques e suportando a arcada plantar, que é a planta do pé. A falcite plantar é a principal causa de dor no calcanhar. Embora as causas para o desenvolvimento de esporão do calcânio não sejam completamente conhecidas, sabemos que existem diversos fatores de risco que facilitam o desenvolvimento desta patologia, ou seja, esta doença, a saber, praticar desportos que exijam um elevado impacto são exemplos: dançar, correr, saltar, balé e etc. Usar calçado inadequado, como por exemplo, salto, no caso das mulheres, calçado apertado ou deformado, etc. A pisada ser desajustada, permanecer muitas horas de pé, estar nas faixas etárias acima de 40 anos, ter excesso de peso de obesidade, ter o pé chato ou pé cavo e etc. O esporão do calcânio é, na maioria das vezes, cerca de 95% assintomático, que não tem sintoma, ou seja, com poucos sintomas, podendo permanecer longos períodos de tempo sem causar qualquer tipo de incômodo. Porém, o sintoma mais frequente é a dor do calcanhar, tipo pontada. A dor não é provocada apenas e somente por existir o esporão. Para existir dor, é necessário também que se verifique a inflamação da fáscia, ou seja, da fascite plantar. Na fascite plantar, a dor do calcanhar é normalmente mais forte quando nos levantamos de manhã e damos os primeiros passos, ou quando estamos muito tempo sentados e depois iniciamos também os primeiros passos. Normalmente, as dores tendem a agravar-se quando subimos escadas, estamos longos períodos de tempo em pé, ou pelo contrário, quando estamos demasiadamente tempo em repouso também. Por sua vez, a dor tende a abrandar ao deambular, andar com atividade. Em alguns casos, pode verificar-se algum edema, algum inchaço do próprio calcanhar,
ou até mesmo do tornozelo. O diagnóstico do esporão do calcânio deve ser feito pelo médico ortopedista para diagnosticar, para além da história clínica. O médico ortopedista poderá recorrer a diversos exames por meios complementares de diagnóstico. Por exemplo, um raio-x do pé, uma ressonância. E aí o estudo analítico, que são estas análises muito importantes na determinação de outras patologias. Por exemplo, infecção ou artrite inflamatória. Também ele pode pedir outros exames. E dependendo da história clínica, em caso de dúvidas suscitadas em algum resultado dos exames. Os tratamentos médicos para o esporão do calcânio permitem reduzir a inflamação e aliviar a dor na fase aguda, conforme veremos adiante com detalhe. No entanto, estes tratamentos não permitem tratar definitivamente ou curar de forma definitiva. O esporão do calcânio, uma vez desenvolvido o esporão, a saliência não desaparece com estes tipos de tratamentos. A única forma de curar ou eliminar definitivamente o esporão do calcânio é através de cirurgia, que consiste na remoção dessa saliência óssea. No caso de ocorrer inflamação da fascite, pode demorar mais algum tempo até que os sintomas desapareçam. Contudo, nos casos de maior sucesso, ao fim de 2 meses de tratamento, já são visíveis resultados muito positivos. Infelizmente, nas situações menos favoráveis, o processo de recuperação pode estender-se até 1 ano. E caso não seja adaptado um tratamento adequado, a dor poderá vir a tornar-se crônica. O tratamento para o esporão do calcânio deve ser prescrito pelo médico ortopedista após o diagnóstico e individualizado a cada utente. Como primeira e principal medida para o tratamento e prevenção do esporão do calcânio, encontra-se as alterações no estilo de vida, a perda de peso através de uma alimentação adequada, evitar o sedentarismo, de forma a diminuir pressão exercida sobre o calcânio. É uma importante medida nos casos onde existe obesidade associada. Se o doente pratica alguma atividade física, o mais certo é que o médico aconselhe a sua restrição temporária. Fundamentalmente, em desportos que existem impacto com os durante e após a fase aguda, deve evitar a caminhada de longa duração. Porém, após mais ou menos umas 6 semanas e na ausência de dor, realizar caminhadas pode tornar-se benéfico para a recuperação. Existem diversas opções de tratamento que podem ser prescritas pelo médico ortopedista, por forma de aliviar a dor e facilitar a recuperação. Por exemplo, prescrição de medicamentos ou anti-inflamatórios, usar de uma palmilha ortopédica, uso de uma bota, fisioterapia. Com o tratamento caseiro ou natural, poderá na fase aguda fazer aplicação de gelo, que permite reduzir a inflamação e aliviar as dores. Por sua vez, para aliviar as dores na fase menos aguda, o mais indicado já não é o contato com o frio, mas sim com o contato com a dor, devendo assim, por exemplo, colocar o pé em contato com água quente. Esta ação ajuda os músculos a relaxar e vai acabar por permitir a reduzir a inflamação existente e reduzir a dor. Usar calçado adequado e cuidar da saúde dos seus pés através de ações de higiene pessoal também é muito importante na prevenção e tratamento desta e de outras patologias. No calçado, se a sola, que é a parte que amortece as colisões com o solo, não é maleável, não vai executar bem o seu papel e os impactos mal amortecidos vão prejudicar a sua recuperação. Assim, não deve usar botas, sapatos, tênis, sandálias, chinelos e etc., que possuam uma sola dura, devem ser maleáveis. Por último, mas não menos importante, deve evitar de todo andar descalço, essencialmente durante a manhã, que é quando inicia